Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Salmos 1, versículo 2. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmos 1, versículo 2. Por que devemos, antes de tudo, ou seja, antes de decidir para tomar qualquer ação, ter o nosso prazer, a nossa satisfação na lei do Senhor Deus e na sua lei meditar de dia e de noite? Porque sabemos que pertencemos a Deus e que todo o mundo material está na mão do maligno, do diabo. 1 João capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno, no diabo. Lucas capítulo 4, versículo 5 e 6. E o diabo, ou seja, o maligno, levando Jesus Cristo a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo material, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória do mundo material, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Porque cremos na verdade e não falamos a mentira, pois sabemos que o mundo material que está na mão do diabo, do maligno, é mentiroso, pois serve ao pai da mentira, o diabo, o maligno. João capítulo 8, versículo 44. Quando ele, o maligno, o diabo, profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Hebreus capítulo 13, versículo 14. Porque não temos aqui neste mundo material que está na mão do maligno uma cidade permanente, mas buscamos a futura, a permanente, a espiritual, a de Deus. Porque somente seremos felizes na presença de Deus se nós andarmos, ou seja, se decidirmos e agirmos baseados nos conselhos de Deus e da sua palavra, e não dos ímpios pecadores, que não vivem na presença de Deus, mas vivem no mundo que está na mão do maligno. Porque quando nos ocupamos de buscar e meditar de dia na palavra de Deus, com certeza significa que nos desviamos dos caminhos dos pecadores que vivem no mundo que está na mão do maligno. Porque quando temos prazer em buscar e meditar na palavra de Deus, significa que estamos fugindo de nos assentar, ou seja, de ter prazer em participar do pecado dos escarnecedores que vivem no mundo que está na mão do maligno. Salmos 1, versículo 1. Bem-aventurado, ou seja, quão felizes são na presença de Deus o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá, como está escrito em Salmos 1, versículo 6. Porque nós somos selados, ou seja, batizados com o poder da rocha viva, Jesus Cristo, o Espírito Santo, e exatamente por isso conhecemos a pessoa de Deus, e por ele somos conhecidos. Porque nos apartamos da iniquidade, do pecado, pois somos justificados em obediência à pessoa de Deus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. Todavia, o fundamento de Deus, ou seja, a pedra de esquina, a rocha viva, Jesus Cristo, ele fica firme tendo este selo, porque o Senhor Jesus conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo afasta-se da iniquidade e do pecado. Porque somos árvores que bebem da água viva, Jesus Cristo, por isso obedecemos a Deus no tempo certo, segundo a sua vontade, ou seja, nós damos frutos para Deus no tempo de Deus. Não perdemos a nossa vida, a nossa paz, as nossas folhas, e todas as nossas ações são confirmadas na vontade de Deus e por isso são prósperas. Salmos 1, versículo 3. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará.
Porque o homem ímpio não anda segundo o conselho de Deus, mas se detém no caminho dos pecadores e se assenta na roda dos escarnecedores. Porque se esquecem de Deus, eles são hipócritas, eles vivem uma mentira, uma vida vazia da presença de Deus, sem paz, que os leva a perecer, ou seja, a serem condenados por Deus à morte eterna. Jó capítulo 8, versículo 13. Assim são as veredas de todos os ímpios, quanto se esquecem de Deus, e a esperança do hipócrita perecerá. Isaías capítulo 48, versículo 22. Mas os ímpios não têm a paz, diz o Senhor. Porque são falsos e fingidos e mentirosos. Eles são inconstantes em todos os seus caminhos, por isso jamais permanecerão no caminho da verdade e da vida de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 8. O homem de coração dobre, falso, fingido e mentiroso, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Porque a vontade dos ímpios está presa nos laços do diabo. Por isso ele os joga de um lado para o outro como uma moinha. Pois como eles mesmos dizem que estão vivendo seus sonhos, só que eles estão vivendo seus sonhos no mundo que está na mão do maligno, do diabo, que por isso os engana e os arrasta para a mesma condenação que ele, a morte eterna. Salmos 1, versículo 4. Não são assim como justo os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Segundo Timóteo capítulo 2, versículo 26. E os ímpios tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade deles estão presos. Salmos 1, versículo 5. Por isso os ímpios não subsistirão, ou seja, não permanecerão vivos no juízo de Deus, e nem os pecadores na congregação, ou seja, na reunião por Deus dos justos. Jesus te ama. Se nós temos o nosso prazer na palavra de Deus e meditamos nela, então compreendemos o quão importante é corresponder a esse amor com a nossa obediência e a nossa santificação. Salmos 1, versículo 2. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém? Dani Miguel.